Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus por mais essa vez nós estarmos aqui no nosso canal, produzindo então mais um comentário bíblico do Novo Testamento relacionado às atividades evangelísticas, conforme a palavra de Deus. Na verdade, esse espaço é uma alternativa que Deus ele cria para que possamos, por todos os meios, assim como é a vontade divina, levarmos a palavra do Senhor nestes últimos dias. Deus é fiel em cumprir os seus propósitos, os seus objetivos. Nenhuma força humana ou nenhuma força negativa do mal é capaz de deter o propósito divino. Na verdade, surgem inúmeras forças de oposição para que não possamos realizar, como é o nosso dever, a nossa missão em pregar o Evangelho. Às vezes percebemos que as dificuldades surgem onde menos se espera, mas o nosso Deus, ele não dorme nem tosqueneja para abrir-nos novas possibilidades e pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Temos feito comentários diversos sobre as atividades que a igreja primitiva exercia na evangelização, e o Evangelho aponta justamente para os obstáculos que se levantavam já naquela época, a fim de que os verdadeiros evangelistas, consagrados ou natos, não cumprissem a missão evangelizadora. Não é diferente nos dias atuais. Eu já passei por muitas experiências em que os homens tentaram fechar a porta para mim, não cumprir a minha missão em pregar o Evangelho da verdade. Temos feito comentários anteriores mostrando que quando você prega a verdade do Evangelho, contraria interesses. E os homens que se acham dominadores do povo, controladores das situações, se levantam para tentar impedir o cumprimento daquilo que Deus tem determinado em nossa vida. Muitas situações eu já passei, e em uma delas eu disse que alguém poderia até se levantar contra mim e sair bem na foto, não tem problema. Agora, se levantar contra a obra de Deus, a missão de Deus na minha vida, aí vai ter problemas, porque não estará lutando contra mim, mas estará lutando contra o reino de Deus, estará lutando contra o reino da verdade, o reino da luz,
E ninguém que se levanta contra o Deus Todo-Poderoso e a sua soberana vontade se dá bem. Pelo contrário, sempre sai como perdedor os opositores da obra de Deus em nossa vida. Mas Deus sabe como faz e Ele cria novas oportunidades, Ele abre novas portas e janelas para que não venhamos a parar, mas de cabeça erguida, animado, cheio de coragem e pelo poder do Espírito Santo levarmos avante o trabalho de transmissão da palavra de Deus, principalmente o Evangelho. Como nunca temos dito isso, como nunca na história da humanidade, agora é o tempo ideal para que, segundo o querer de Deus, venhamos por todos os meios e aproveitando os canais possíveis e disponíveis, como é a internet e por meio das mídias sociais, venhamos a falar das coisas do nosso Deus, pregando o Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero aqui trazer mais um comentário baseado na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2. Desta feita, nós vamos falar sobre o versículo de número 16. Já temos falado do 13, do 14, do 15, e hoje vamos trazer o nosso comentário, a nossa explicação sobre o versículo de número 16, onde está escrito o seguinte: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. O que nós podemos dizer é que a mensagem do Evangelho, ela não é de homem. A mensagem do Evangelho, ela tem a sua origem em Deus, ela é a iluminação e a revelação do Espírito Santo, mas, acima de tudo, a mensagem do verdadeiro Evangelho, ela é a inspiração do Espírito Santo na alma, no espírito, no coração e nas palavras, na mensagem daquele que prega o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, se virar contra o mensageiro do Evangelho, na verdade, é tentar lutar contra o plano de Deus na sua vida. Mas antes de nós darmos a explicação devida e produzirmos o nosso comentário sobre este versículo bíblico, eu quero mais uma vez solicitar a você que está passando aqui no nosso canal e assistindo essa mensagem, se inscreva no nosso canal, porque aqui nós vamos sempre trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, que é o nosso campo missionário. Portanto, se inscrevendo aqui no nosso canal, você estará sempre sendo edificado com a poderosa palavra do nosso Deus. Dê o seu like aqui no nosso vídeo e deixe o seu comentário de que forma nós podemos melhorar ou aperfeiçoar esse nosso trabalho. E também solicitamos que você ative o sininho para receber
novas notificações quando fizermos uma nova publicação. A própria plataforma vai te avisar de que tem uma nova matéria aqui no nosso canal. E, por fim, compartilhe os nossos vídeos, as nossas pregações, os nossos comentários, para que juntos possamos alcançar mais e mais vidas para o reino do nosso Deus. A palavra do Senhor é poderosa em cumprir o seu papel, a sua função, a sua funcionalidade em transformar vidas. Não temos a noção exata do quanto o Evangelho ele é eficaz, porque somos seres humanos limitados, mas a própria existência da igreja é a comprovação de que o Evangelho tem o seu poder soberano em transformar o mais vil pecador em um cidadão de bem, em um ser justificado por Cristo diante da justiça divina. E Paulo ele começa esse texto com a sua queixa e diz o seguinte: e nos impedem de pregar aos gentios. A realidade desta mensagem é direcionada principalmente para os líderes religiosos do judaísmo, da lei, aqueles que achavam-se donos e mantinham o controle e o monopólio da religião. Esses existem muitos nos dias de hoje. Aqueles que acham que são donos da igreja, são donos das religiões. Na época de Paulo, tinha em cada cidade as religiões já pré-existentes, como no caso haviam as sinagogas judaicas, e hoje tem muitas igrejas que não passam de sinagogas judaicas. É o mesmo estilo, são os mesmos procedimentos. O negócio é controlar a vida das pessoas. Não é mais o Espírito Santo quem guia, quem ensina os religiosos, mas sim, como Jesus falou, mandamentos e mais mandamentos dos homens é que tenta manter o controle sobre a vida das pessoas. E esses líderes religiosos da época de Paulo, eles tentavam fechar a porta, por isso que Paulo diz, e nos impedem de pregar aos gentios. Quando nós observamos o ministério de Paulo, não foi uma vida nada fácil para cumprir a sua missão como pregador do Evangelho. Haviam muitos obstáculos, dificuldades, empecilhos para que ele fizesse as suas atividades evangelísticas em pregar o Evangelho. Não é diferente na vida dos evangelistas de hoje, sejam evangelistas consagrados, ordenados, ou os evangelistas natos. Vai fazer um trabalho independente de evangelização que não tenha o controle dos líderes religiosos, automaticamente, sistematicamente, você vai ser chamado de rebelde, desobediente, e lhe classificam até como desviados do Evangelho. Paulo ele teve que passar por tudo isso. Ele teve que enfrentar as lideranças religiosas da sua época, que colocavam tabus a fim de que ele
fosse detido na sua marcha, na sua missão, em cumprir o papel de um verdadeiro mensageiro do reino de Cristo. E ele diz que de todas as maneiras, formas, tentavam impedir que ele pregasse o Evangelho. Eu já passei por isso, e não faz muito tempo. E já passei por muitas situações em que líderes religiosos tentaram impedir de eu pregar o Evangelho na sua essência. Porque hoje você pode, por exemplo, pregar todo tipo de mensagem de motivação nos púlpitos das igrejas. Você não vai ter nenhum problema. O negócio é fazer promessas ao povo, mesmo que essas promessas não se cumpram. Mas há um movimento dentro das denominações em que você tem que pregar a doutrina da prosperidade. O negócio é abençoar, o negócio é motivar as pessoas. Um outro tipo de mensagem que você pode ficar à vontade também nos púlpitos das igrejas são as mensagens de avivamento, onde o povo vai pular, onde muitos irão gritar, simplesmente fazer gritarias, como diz a palavra de Deus. Outros irão até dançar com seus movimentos mais variados possíveis. Então, esse tipo de mensagem é muito bem aceita nas igrejas da atualidade. Mas quando se trata da mensagem do Evangelho para o pecador, então o evangelista ele tem dificuldades para que a sua mensagem seja aceita ou seja pregada. Fecham a porta para o verdadeiro evangelista, o pregador do evangelho da libertação e da verdade. Essa é uma realidade indiscutível. Se você é um pregador do evangelho, um evangelista de verdade, você não vai receber muitos convites para pregar nas igrejas, porque não promove movimentos. Não é modismo para os últimos dias. Mas, em consequência, por outro lado, há prejuízos por os ministérios, as lideranças não apoiarem os verdadeiros evangelistas, porque há prejuízo em que a igreja cada vez mais ela vai sofrendo com isso. Nós temos o exemplo da Europa que no século XVIII ela teve um revés muito grande porque deixaram de pregar o evangelho. Nos Estados Unidos, no século XX, aconteceu a mesma coisa. Deixaram de pregar o evangelho, entraram no modismo e os movimentos humanos, shows de artistas gospel, e hoje nós sabemos o que acontece com as igrejas nos Estados Unidos. O Brasil corre esse mesmo perigo, esse mesmo risco, ou os ministérios partem para o primeiro amor, que é pregar o evangelho para a salvação de vidas, ou a igreja brasileira vai passar por um processo que só Deus é que tem a dimensão exata dos prejuízos futuros, caso não haja mudança significativa
no comportamento das convenções nacionais, estaduais, nos ministérios locais. Eu tenho a experiência o suficiente para dizer que tenho percebido, e nós andamos quase todas as semanas para cidades diferentes, e temos observado que Deus está dando uma nova oportunidade aos ministérios, aos ministros do Evangelho, para que voltem às atividades evangelísticas. Vai haver, não tenho dúvida disso, esvaziamento e esfriamento nas igrejas, mas o Evangelho, na sua essência, é quem pode reacender a chama missionária, a chama evangelizadora e a chama pentecostal nas igrejas da atualidade daqui para frente. Não é a mesma coisa de 2 anos passados, de 10 anos passados, de 20 anos passados. A partir desse último ano, desses últimos meses, há uma diferença muito grande. Somente, eu vou repetir mais uma vez, somente a pregação do Evangelho, da verdadeira mensagem, a mensagem viva, é que pode reacender essas chamas pentecostais, missionárias e da evangelização na igreja. Quando uma igreja tem 3, 4, 5, 7 novos convertidos, ela passa por um avivamento. Pode perceber isso. Eu tenho mais de 30 anos nesse caminho e sempre observei isso. Por isso há a necessidade de um novo compromisso das lideranças cristãs em pregarem o Evangelho. O nosso conselho, o nosso incentivo, as nossas atividades é nesse sentido, de fazer com que os verdadeiros homens de Deus percebam a necessidade de intensificar as atividades, os trabalhos de evangelização, pregar o Evangelho para transformar vida e trazer vidas para a presença de Cristo e termos uma obra reavivada nestes últimos dias. O verdadeiro avivamento, conforme as Sagradas Escrituras, é o retorno do povo ao seu compromisso com a palavra de Deus, com o reino celestial, e há uma necessidade urgente disso. E Paulo continua dizendo, e nos impede de pregar a palavra de Deus. Se você é um pregador de filosofia, se você é um pregador de ciências teológicas, se você é um pregador simplesmente teórico de conhecimentos das diversas ciências, dos diversos ramos do conhecimento, então você é bem quisto, você até arranca aplausos dos auditórios, mas o verdadeiro pregador do Evangelho é suando, é lutando, é batalhando, porque a sua mensagem não agrada a homens. É uma mensagem de arranca-toco. O verdadeiro evangelista, muitas vezes, é um pregador do deserto, como foi João Batista. E ele diz mais, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, aqueles que lutam contra a pregação do Evangelho. Não sejamos hipócritas. Não adianta tentar enganar.
todo mundo sabe quando um líder, ele tem essa essência em apoiar a pregação do verdadeiro evangelho e quando ele tenta impedir a pregação do evangelho. Olha, passamos anos, nesses últimos tempos, anos, não é mesmo não, anos, sem ouvir nos púlpitos das igrejas a pregação na essência evangelísticas. Anos, era só movimento, só motivação, só avivamento, só movimento. O negócio é passar panos quentes nas costas das pessoas, negócio é passar a mão, negócio é colocar o lixo para debaixo do tapete, mas não se abriam a porta da pregação do Evangelho. E quando alguém, em cumprir a sua missão evangelizadora, pregava mensagens evangelísticas, oposição se levantavam. Isso é a realidade na sua essência, não tem como fugir disso. Aí Deus, como Ele não perde, e a sua vontade é a pregação do Evangelho, então permitiu esse movimento mundial, nacional, essa pandemia, essa praga, é uma verdadeira praga, enfermidade, para mostrar que a igreja, através das suas lideranças, tem que tomar um novo rumo e partir para a evangelização, partir para a pregação da essência do Evangelho libertador do Senhor Jesus. E, como já falamos no começo deste comentário, não adianta se levantar contra um mensageiro do Evangelho de Cristo. Por quê? Paulo explica isso na sua última mensagem aqui, nesta última frase do seu versículo. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Olha, irmãos, quem sou eu? Eu sou o mais pequeno dos servos de Deus. Mas eu já vi, e não me glorio disso, de forma alguma. Como servo de Deus, a gente tem que ter misericórdia um dos outros. Mas eu já vi pessoas que se viraram contra o meu ministério, porque eu prego o Evangelho, e o resultado foi triste. E não foi uma pessoa, duas ou três, não, já várias. Então não adianta alguém se levantar contra um pregador do Evangelho, porque é se levantar contra Deus, e quem se levanta contra Deus não pode ficar em pé, não fica em pé, porque o próprio Deus é quem luta pelos seus servos, que tem prazer, que tem contentamento, alegria em pregar o Evangelho. Não preciso dar nomes aqui, mas quem sabe da minha história tem pleno saber também das coisas que eu já passei, de pessoas que se levantaram contra mim, porque eu prego o Evangelho, porque eu não faço parte do coloio, essa é a verdade. Mas essas pessoas que se levantaram contra mim, Deus tomou conta delas. E a providência divina, e está escrito aqui, isso não é brincadeira, isso não é teoria. A ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós sabemos da história dos judeus,
dos líderes religiosos de Israel, que se levantaram contra João Batista, que se levantaram contra os profetas, que se levantaram contra Jesus, que se levantaram contra Paulo. E até hoje, até os dias de hoje, os judeus, as lideranças religiosas daquela época, pagam preço até os dias de hoje, porque é se virar contra Deus. Quem se levanta contra um pregador do Evangelho está se levantando contra a soberana de Deus na vida daqueles que ele chama para essa missão. São poucos os verdadeiros evangelistas. São poucos aqueles que têm prazer e contentamento e que sabem o que é o Evangelho. Eu tenho um amigo meu que ele sempre diz, 1% dos que estão nas igrejas é que sabe, que entende o que é o verdadeiro Evangelho. A maioria das pessoas não sabe o que é o Evangelho. Sabe o que é mandamento de homens, sabe o que é regras denominacionais, entendem muito bem e a todo custo implantam as diretrizes, as regras de um estatuto denominacional em detrimento de seres humanos, em detrimento da missão de Deus na vida de um servo seu, em detrimento da vontade de Deus e da missão de Deus na vida daqueles que ele chama para pregar o Evangelho. Um mandamento, uma ordenança, uma lei, um estatuto criado pelos homens tem mais valor do que um verdadeiro servo de Deus. Essa é a verdade. Mas em outras oportunidades daremos continuidade a essa versão apologética da palavra do nosso Deus. Deixo para meditação, reflexão dos nossos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão sempre nos acompanhando aqui no nosso canal. Solicitar mais uma vez a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações e o mais importante é compartilhar as nossas publicações para que juntos possamos levar a palavra de Deus, o Evangelho, a mais pessoas, a mais vidas, porque o Evangelho ele precisa ser anunciado a tempo e fora de tempo. Jesus foi quem falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Me dou por satisfeito dizendo a você, até o próximo comentário.